Bom dia! Começa o vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira, uma semana cheia de disposição e muita saúde para cada um de vocês que me acompanham por aqui e também para suas famílias. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de quarta-feira. Espero que todos estejam bem, gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o Auxílio Brasil e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre o calendário do Auxílio Brasil que já começa essa semana, sobre a decisão tomada conjuntamente pelos presidentes da Câmara e do Senado sobre a PEC dos precatórios que irá impactar diretamente no aumento do benefício do Auxílio Brasil para no mínimo R$ 400. Sobre a MP que saiu ontem de noite no Diário Oficial da União, permitindo que esse aumento aconteça agora no mês de dezembro. E sobre a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro, falando os motivos do Auxílio Brasil ser de R$ 400. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Então, vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o calendário de pagamentos do mês de dezembro do Auxílio Brasil. Nesse mês de dezembro, os pagamentos serão feitos no início do mês, a partir do dia 10, para que todos os beneficiários recebam seu auxílio antes do Natal. Então vamos ao cronograma de pagamentos. No dia 10 de dezembro, o pagamento estará liberado para os beneficiários que possuem o NIS terminado em 1. No dia 13 de dezembro, é a vez dos beneficiários de NIS terminado em 2. No dia 14 de dezembro, NIS terminado em 3. No dia 15 de dezembro, recebe quem tem o NIS terminado em 4. No dia 16 de dezembro, NIS com final número 5. No dia 17 de dezembro, recebe quem tem o NIS terminado em 6. No dia 20 de dezembro, recebe quem tem o NIS terminado em 7. No dia 21 de dezembro, vão receber os beneficiários que têm o NIS com final número 8. No dia 22 de dezembro, NIS terminado em 9. E, encerrando os pagamentos no mês de dezembro, no dia 23 de dezembro, recebem os beneficiários que têm o NIS terminado em 0. Ontem, os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram de forma conjunta o acordo que selaram para que o Auxílio Brasil, no valor mínimo de R$ 400 por beneficiário, possa ser viabilizado. Eles já vinham se reunindo desde a semana passada, mas ontem finalmente conseguiram bater o martelo sobre o fatiamento da PEC. Então, vamos ouvir o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao explicar o acordo. Há uma unanimidade nos líderes do Senado que é o senso de urgência da importância da implantação do Auxílio Brasil, do novo programa social que substitui o Bolsa Família. Então, todos nós, obviamente, muito preocupados e ocupados de uma solução em relação à sustentação do programa social. Isso nos motivou a ter uma percepção e uma tolerância em relação a alternativas que tínhamos para dar sustentação ao programa social. E a alternativa que se apresentou mais viável, e aí de fato não houve unanimidade entre os líderes, mas uma ampla maioria dos líderes assim concordaram e delegaram a mim como presidente a elaboração desse acordo, foi a possibilidade de, nos textos da Câmara e do Senado, há pontos comuns. Então, evidentemente, já o pronunciamento de ambas as casas em relação a pontos comuns que convergem, que poderiam então ser promulgados. Mas, naturalmente, esta promulgação desses pontos comuns, uma emenda constitucional promulgada pelo trabalho das duas casas, com a condição de que as inovações do Senado Federal possam ser apreciadas pela Câmara. E houve essa receptividade por parte do presidente Arthur Lira, que se comprometeu que essas inovações do Senado Federal serão apreciadas pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, emendadas numa PEC que é possível já se apreciar no plenário da Casa. Com isso, nós conseguimos promulgar a parte comum, garantir a apreciação pela Câmara das inovações feitas pelo Senado Federal e resolvemos um problema que era unânime, comum das duas casas de preocupação, que é dar sustentação ao Auxílio Brasil, ao programa social, que é muito importante ser implementado com essa sustentabilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se pronunciou, então vamos ouvi-lo. Eu e o presidente Pacheco conversamos
muito agora à tarde. Já havíamos feito algumas conversas durante a semana passada e essa semana. O presidente Pacheco precisava, logicamente, discutir com os líderes do Senado e eu com os líderes da Câmara, ouvindo os dois relatores, tanto o deputado Hugo Mota quanto o senador Fernando Bezerra Coelho, e anunciaremos agora a situação de promulgação da parte comum das duas PECs, que não sofreram alterações, nem na Câmara nem no Senado. São partes importantes, também o presidente Pacheco discorrerá, mas a mais importante de todas é a abertura do espaço fiscal no orçamento para o pagamento do auxílio emergencial, a manutenção das regras que foram estipuladas pelas duas casas para a compensação dos precatórios, a questão do parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios em 240 meses, dentre outros textos comuns entre as duas PECs. Essa decisão, como eu já tinha falado na saída do Colégio de Líderes na quinta-feira passada, não há qualquer versão de quebra de braço, nem de disputa interna entre uma casa ou outra, até porque as duas casas devem e podem pensar diferentes sobre determinados assuntos, o que não dá é para uma PEC ter textos diferentes. Portanto, a decisão consensuada entre o presidente Pacheco e a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, é justamente o seguinte: a promulgação por parte das duas casas do texto comum e todo o texto divergente, com inovações de texto que o Senado colocou, nós iremos apensar a uma PEC pronta para o plenário e arrumarmos, porque a Câmara, todos os senhores sabem, está funcionando presencialmente. Precisamos de quórum qualificado para a discussão e votação dos textos que foram divergentes. Nós levaremos a plenário na próxima terça-feira. A semana que vem a Câmara deverá funcionar de segunda a sexta, para que nós tenhamos uma semana de muita resolutividade com relação a vários projetos que ainda tem na pauta, a votação desta PEC, e culminando ao final da semana com a votação do orçamento para 22, o que liberaria o Congresso para o recesso. Ele destacou quando será a promulgação. Vamos escutar. Os pontos aqui, só esclarecendo o que você perguntou, alguns pontos... A promulgação deve acontecer amanhã, né? As duas assessorias estão trabalhando, como disse o presidente Rodrigo, no texto comum, tecnicamente, para que não haja nenhum tipo de contestação. Não. Então, os textos exatamente comuns até para esclarecimento, serão promulgados. Há alguns itens aqui que já estão elencados e são pontos comuns num exame já preliminar feito e que poderia ser promulgado desde logo. A regra para depósito de eventuais débitos no credor no precatório na conta do respectivo juízo, novas regras de compensação de dívidas e precatórios entre entes federados, regra para dedução de valores devidos no repasse da União das respectivas cotas dos fundos de participação nos precatórios federais, pagamento de precatórios via empréstimo por meio de acordo direto com credores, novas regras para correção dos índices incidentes do teto de gastos, regras para o parcelamento de contribuições previdenciárias dos municípios aos regimes próprios e ao RGPS, regras para incidência da Selic nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, aplicação das alterações do regime de pagamento de precatórios aos requisitórios já expedidos, inclusive para o orçamento de 2022. Então, são pontos que já foram identificados como pontos comuns que podem ser apreciados. E outros pontos não, que foram inovações do Senado. A Câmara agora vai apreciar dentro da sua autonomia e da sua independência. Na prática, com a aprovação da PEC, parte do dinheiro que deveria pagar precatórios será usado pelo governo para pagar os benefícios do Auxílio Brasil. Estamos falando de cerca de 106 bilhões abertos no orçamento com a promulgação da PEC dos precatórios. Se o Congresso estava trabalhando para conseguir consenso para essa promulgação,
O governo, por outro lado, estava preparando uma medida provisória para garantir que o aumento do valor do Auxílio Brasil aconteça ainda no mês de dezembro. Essa medida provisória foi publicada ontem de noite em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Com a edição dessa MP, o governo garantiu o aumento para o benefício desse mês de dezembro, que começa a ser pago já na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, para os beneficiários do Auxílio Brasil que possuem o NIS terminado em 0. No vídeo de ontem, recebemos diversos comentários falando que o aplicativo do Auxílio Brasil já havia sido atualizado e o valor não era de R$ 400, era o mesmo recebido em novembro. Isso aconteceu porque a medida provisória ainda não tinha saído, então o aplicativo não estava preparado para esse pagamento. Agora, com a medida provisória já publicada no Diário Oficial, os pagamentos de R$ 400 no mês de dezembro foram oficializados. Então, o governo vai poder usar a sobra de dinheiro remanescente do orçamento do extinto Bolsa Família para esse pagamento. E esse pagamento é em caráter extraordinário, ou seja, só é válido para o mês de dezembro, mas o texto da medida provisória já prevê a possibilidade desse pagamento extraordinário se estender em janeiro, caso a PEC dos precatórios não seja promulgada até lá. Continuando, o presidente Jair Bolsonaro, ao participar de um evento da Confederação Nacional da Indústria, também falou sobre o pagamento de R$ 400. Então, vamos ouvi-lo. Por exemplo, aqui o João Roma e o Onix, trabalhando aí no Auxílio Brasil, de R$ 400. E por que 400? Não apenas seguiu a inflação, porque houve uma inflação acima dos 2 dígitos para os gêneros de primeira necessidade, e não podemos deixar essas pessoas para trás. É uma proposta, né, acolhida pela equipe econômica, por todos os ministros, humanitária acima de tudo. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se essas informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa quarta-feira, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!